Boa tarde, senhores participantes da nossa live. Quero apresentar a todos, em primeiro lugar, o desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores, que é do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o qual ele já presidiu. Foi eleito presidente do tribunal pelos seus pares. Tive, inclusive, o prazer de estar presente à sua posse naquela ocasião, como presidente, ele, do Tribunal de Justiça do nosso estimado Rio Grande do Sul. E o doutor desembargador Carlos Prudêncio, que é nosso estimado também membro do Instituto dos Magistrados do Brasil e presidente do nosso instituto no estado de Santa Catarina, tribunal do qual ele foi também desembargador. Então, sem mais delongas, vamos passar a primeira palestra, que será do desembargador Thompson Flores, e em após a do desembargador Carlos Prudêncio. Por obséquio, desembargador Thompson Flores, o senhor está com a palavra. Perfeitamente. Os senhores estão me ouvindo bem? Muito bem. Estou ouvindo perfeitamente. E Meu também estimado, vendo muito bem. meu estimado desembargador Roberto, é sempre um grande prazer estar aqui colaborando com o Instituto, qual eu já sou membro há mais de 20 e tantos anos, tá? E é sempre um prazer revê-lo, ao desembargador Prudêncio, que tanto honrou a magistratura brasileira, em especial também a Justiça Eleitoral, do qual Sua Excelência faz parte da história daquela grande justiça. A minha participação aqui, senhor presidente, eu quero relembrar alguns fatos importantes que justificaram a criação da Justiça Eleitoral, que é um ramo especializado da nossa justiça, único no mundo. O porquê que ela surgiu e fazer algumas comparações, um pouquinho do direito comparado, alguns traços históricos marcantes dessa história, que já ajudam naturalmente que nós possamos compreender o presente. Sobretudo, a importância que ela teve sempre na preservação da democracia. Isso é muito importante destacar, né? Há uma frase do grande escritor francês Balzac, que é lembrada pelo magistrado francês Pierre Bouchardon, um livro muito interessante, hoje muito esquecido. Esse livro foi lá publicado nos anos 1920, por ali, na década de 1920, O Magistrado. E ele termina esse pequeno grande livro, uma frase de Balzac que diz, atribuída a Balzac: desconfiar da magistratura é um princípio de dissolução social. Portanto, é importante que se conheça a história de uma instituição, né? Hoje, praticamente, quando eu iniciei as minhas atividades no Ministério Público, depois fui para a magistratura, nós só tínhamos, por exemplo, um livro de direito eleitoral, que era o clássico do Fávila Ribeiro, Direito Eleitoral, grande procurador da República, a quem eu tive o privilégio de ser colega no Ministério Público Federal. Mas de lá para cá, obviamente, houve um aumento exponencial da literatura acerca do direito eleitoral, que hoje, inclusive, é oferecido como uma cadeira em algumas faculdades de direito e em cursos de preparação à magistratura e ao Ministério, revelando a importância e a autonomia que o direito eleitoral adquiriu na nossa vida, né? Muitos dos seus princípios estão firmados na Constituição. Então, a justiça eleitoral, ela surgiu de um anseio. Estão me ouvindo bem? Muito bem. Perfeitamente. Perfeito. A justiça eleitoral, ela surgiu de um anseio dos setores mais esclarecidos da política brasileira, né? Na nossa primeira Constituição republicana, que foi elaborada na Constituinte e promulgada em 24 de fevereiro de 1891, cujo anteprojeto foi do grande Rui Barbosa,
que integrava o governo provisório da República, ela não previa uma justiça eleitoral. Quer dizer, o que se previa ali era aquilo que nos países, nas democracias mais adiantadas de então, Inglaterra e França, sobretudo, previam nas suas constituições. Quer dizer, quem reconhecia, examinava da legalidade e apreciava os eventuais recursos era o próprio Poder Legislativo. Isso gerou, na chamada República Velha, que vai até a Revolução de 30, de 1899 a 30, uma série, digamos, de críticas, porque propiciava que, conforme a corrente política dominante, controlava o legislativo e não reconhecia parlamentares da oposição, que eram eleitos, digamos assim, mas não tinham validada a sua eleição. Os senhores terem uma ideia, houve conflitos, inclusive na eleição do Rio de Janeiro, na época se chamava-se presidente do Estado, eu não me recordo se em 1916, se não me falha a memória, em que um dos maiores políticos e diplomatas brasileiros, Raul Fernandes, foi eleito, ficou pouco tempo, mas não teve a sua eleição convalidada. Tentou-se levar, Rui Barbosa, inclusive, patrocinou algumas dessas questões, através que nós não tínhamos um instituto processual adequado, com a rapidez necessária, através do habeas corpus, né? E aí vem a conhecida doutrina do habeas corpus para direitos pessoais, que foi desenvolvida por Rui Barbosa e teve no Supremo seu acolhimento pela parte do nosso grande Marshal brasileiro, né? Que foi Pedro Lessa, né? Mas faltava, digamos assim, uma justiça para apreciar essas questões. E isso, políticos, digamos assim, de grande expressão, como, e aqui eu não posso deixar de me orgulhar do saudoso ex-ministro e ex-embaixador Assis Brasil, que propugnava lá em 1923, no início dos anos 20, a criação de um órgão, de uma estrutura dentro do Poder Judiciário que pudesse retirar essa atribuição do Legislativo e, com isenção e imparcialidade, julgar esses processos. E assim, quando se deu a Revolução de 30, uma das plataformas da Revolução de 30 era justamente que era um anseio que vinha desde o Império, né, digamos assim, que se criasse uma instituição que velasse pela lisura das eleições. Né? Uma eleição que se põe em questionamento o seu resultado é muito ruim para uma democracia. Né? Nós já tivemos exemplos. Por exemplo, quando o presidente Nixon perdeu para o presidente Kennedy a eleição em 1960 para presidente da República, foi uma diferença de menos de 100 mil votos, houve, digamos assim, uma comoção nos Estados Unidos e até um apelo para que Richard Nixon, que depois foi eleito presidente, ele perde essa eleição, mas é eleito 8 anos depois presidente, para que questionasse esse resultado, coisa que ele não fez. Mas quando, por exemplo, George Bush Filho foi eleito presidente, o candidato derrotado, Al Gore, levou essa questão ao judiciário que terminou na Suprema Corte. Enfim, isso não é bom, digamos assim, quando há um questionamento sobre a lisura de uma eleição. E aqui no Brasil, nós criamos, como o anseio da Revolução de 30, criamos dentro do Poder Judiciário um segmento, uma justiça, a Justiça Eleitoral, né? Foi criada pelo Código Eleitoral, nosso primeiro Código Eleitoral, o Código Eleitoral de 1932, foi criado por um decreto, com força de lei. Naquela época, com a Revolução de 30, o presidente Vargas, que assumiu a chefia do governo provisório, e depois esse provisório se tornou permanente até a aprovação da Constituição de 34, né? Durante 4 anos ele governou de forma discricionária, não havia Congresso, né? Mas em 32, o ministro da Justiça, o seu ministro da Justiça, que era um gaúcho, Maurício Cardoso, era um homem muito proeminente, um grande jurista na época, professor na nossa tradicional Faculdade de Direito de Porto Alegre, editado o Código Eleitoral de 32, que prevê a criação da Justiça Eleitoral. Então, a partir daí, começa a contar a história dessa grande instituição, e como eu comentava com o desembargador Prudêncio um pouco antes de iniciarmos a live, estamos indo para o seu centenário. Né? Daqui a 8 anos, estaremos todos aqui com saúde, comemorando 100 anos da Justiça Eleitoral. E não é pouca coisa, senhor. Tá? Como é que era nos outros países? A mesma coisa. Quer dizer, o Poder Judiciário, o Poder Legislativo
é que examina a legitimidade das eleições. Isso, se nós formos examinar os grandes constitucionalistas franceses, como Adhémar Maine e principalmente Léon Deguy, eles fazem uma crítica violenta a essa atribuição do legislativo. Eles não chegam a propugnar que isso vá para a seara, digamos assim, do Poder Judiciário, embora eles mencionem que isso ocorreu na Inglaterra, né? E aqui está a origem da justiça eleitoral, do surgimento da justiça eleitoral, se nós pudermos dizer quem sugeriu isso, de onde é que nós nos inspiramos. Acho que podemos localizar isso no gênio de Benjamin Disraeli, que foi o grande primeiro-ministro da era vitoriana, quando ele renova as instituições políticas da Inglaterra, em 1868 e 1878, ele governou mais ou menos esse período, e as sucessivas leis que reformaram as instituições políticas da Inglaterra, essa atribuição é conferida ao Poder Judiciário na Inglaterra. Não se cria um ramo próprio, uma justiça eleitoral, mas o questionamento, o contencioso eleitoral passa a ser retirado do legislativo e entregue às cortes de justiça, ao Poder Judiciário. Na Constituição Francesa de 1958, esse contencioso passa para o Conselho Constitucional francês, que é uma espécie de corte constitucional na França, embora ela não integre o Poder Judiciário. Né? Então, há uma tendência que passa a se desenhar a partir dessa grande reforma das instituições britânicas, na segunda metade do século XIX, iniciada por Benjamin Disraeli, em concentrar isso no Poder Judiciário. Mas o Brasil foi além. O Brasil constituiu um ramo próprio dentro do Poder Judiciário, que é a Justiça Eleitoral, organizada em 3 instâncias. Tem o juiz eleitoral na primeira instância, as cortes regionais eleitorais, os tribunais regionais eleitorais e o Tribunal Superior Eleitoral. E das decisões do TSE que enfrentarem matéria constitucional, e boa parte do direito eleitoral, principalmente os requisitos de elegibilidade e, sobretudo, de inelegibilidade, são matérias previstas na Constituição e têm, digamos assim, a possibilidade de acesso ao Supremo Tribunal Federal. E nós vamos até comentar brevemente alguns julgados importantes da história que marcaram a história do Supremo e a história da democracia brasileira também, graças à Justiça Eleitoral. Então, a Justiça Eleitoral instalada, ela começa a funcionar em 32. O meu avô, inclusive, o saudoso ministro Thomson Flores, foi ministro supremo, presidiu o TSE, ele iniciou a sua magistratura exatamente nesse período. E quando ele assumiu a presidência do TSE em 1973, quando já tinha 40 anos de magistratura, ele relembrou justamente esse período, o início de sua magistratura, quando coincidia justamente com a criação da Justiça Eleitoral. E nós temos que lembrar aqui grandes nomes de seus fundadores, como, por exemplo, Edgar Costa. O ministro Edgar Costa veio a brilhantar o Supremo Tribunal Federal, magistrado de carreira. Ele foi um grande ministro, dos fundadores da Justiça Eleitoral. Um grande juiz, talvez o juiz federal mais brilhante da Primeira República, Otávio Kelly, que depois veio integrar a Justiça Eleitoral, ainda como juiz federal. Como ministro supremo, ele não chegou, que eu saiba, a fazer parte da Justiça Eleitoral. Mas Otávio Kelly, na Primeira República, chegou a julgar algumas das demandas que se questionavam essa questão do reconhecimento ou não da invalidação de eleições pelo Legislativo. Né? E aqui eu quero prestar homenagem a esse grande juiz federal, pai do também ministro do Supremo Tribunal Federal, é o primeiro caso de pai e filho no Brasil Supremo, né, em momentos distintos, naturalmente. Seu filho foi Prado Kelly, José Eduardo Prado Kelly, os maiores juristas, grande parlamentar, ministro da Justiça, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, e que culminou a sua carreira no Supremo Tribunal Federal. Né? Ele possui uma obra alentada, em 3 volumes, Estudos de Ciência Política, onde estão os pareceres que ele proferiu ao longo dos anos em que integrou o Legislativo, como presidente da Comissão como presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. São pareceres magníficos, citando uma doutrina da melhor qualidade, um homem de uma erudição que hoje faz falta, que temos que reconhecer que não existe mais. A Justiça Eleitoral, ela prossegue, então, o seu caminho de afirmação. Mas, em 37, há o Estado Novo, que fecha a Justiça Eleitoral, a extingue. E aqui uma ironia da história, né? O homem que a criou, em 1932, Getúlio Vargas, foi o homem que a extinguiu. E nesse período todo, de 1932 até a data presente, a Justiça Eleitoral só foi fechada
foi extinta no período do Estado Novo, que foi entre 1937, a ditadura de Getúlio Vargas, até 1945. Nesse período não houve eleições, vivíamos um regime totalitário e não houve eleições, né? Então foi o único período em nossa história que a justiça eleitoral não funcionou. Em 1945, o regime Vargas começa, digamos assim, com o fim da Segunda Guerra Mundial. O regime Vargas, a ditadura do presidente Getúlio, começa a se esvair, né? O apoio que ele teve no final dos anos 30 começa a se erodir, e ele mesmo percebe que está na hora da convocação de eleições. Né? E o seu ministro da Justiça, Agamenon Magalhães, que foi um grande político, muito conhecido, era um jurista também, mas era mais conhecido como político. Ele foi o último ministro de Getúlio Vargas nesse período do Estado Novo. E ele edita uma importante lei cujos alguns princípios prevalecem até a data de hoje. Por isso que eu estou mencionando esse fato. Quando o presidente Getúlio é praticamente obrigado a convocar eleições, ele edita através de um decreto-lei, não havia parlamento naquela oportunidade ainda, o novo Código Eleitoral conhecido como Lei Agamenon. Agamenon porque o ministro que elaborou, cujo gabinete elaborou, o seu ministro da Justiça era Agamenon Magalhães. E ela ficou conhecida como Lei Agamenon. Ela convoca a Justiça Eleitoral, as eleições, ela restabelece a Justiça Eleitoral, né? E institui um novo Código Eleitoral. E é importante porque esse código vai sobreviver até 1950, mas tem dois aspectos dele que eu vou destacar dessa lei que sobrevivem até hoje. Essa lei, além de disciplinar as eleições, estabeleceu um novo Código Eleitoral, né? E ela estabelece o caráter nacional dos partidos políticos. Quer dizer, que a tradição brasileira, desde a Primeira República, é que nós tínhamos, e muito forte, principalmente em São Paulo, e aqui no Rio Grande do Sul também, partidos regionais. A partir da edição deste Código Eleitoral, isso está mantido até hoje, os partidos políticos precisam ter o seu registro no TSE e precisam ter um caráter nacional. Nós não temos mais partidos regionais, isso é uma questão muito interessante. Isso sobrevive até hoje, com essa exigência. Outra questão importante, o monopólio das candidaturas. Todo mundo fala, não, por que, como nos Estados Unidos, nós não podemos ter criado candidaturas avulsas? Seria uma experiência até interessante. Este código, a Lei Agamenon, ela passou a exigir, e isso sobrevive até hoje, o monopólio das candidaturas por um partido político. Quer dizer, aquele que quiser concorrer a uma eleição terá que se filiar a um partido político e ser indicado pelas instâncias partidárias. E criou uma terceira figura, esta não sobrevive mais, mas muito interessante. Ele permitiu esse código a candidatura múltipla. Quer dizer, o candidato a presidente da República, por exemplo, poderia ser candidato também, e por vários estados, a senador e a deputado federal. E isso aconteceu, o próprio Getúlio Vargas, que foi deposto na sequência, ele é deposto em final de outubro de 45, percebe-se que ele a sinceridade dele de convocar eleições não era tão robusta, e ele é deposto. Assume o governo o presidente do Supremo Tribunal Federal, é a primeira vez e única na nossa história que um presidente do Supremo vai governar durante um período longo de tempo, assim, até as novas eleições. Né? Mas, antes disso, essa candidatura múltipla, o presidente Getúlio Vargas, ele concorre a essa eleição. E ele é eleito por vários estados senador e deputado federal, ao mesmo tempo. Ele, inclusive, é senador da Constituinte de 46, de 45, cujos trabalhos se prorrogam até setembro de 46, quando é publicada a Constituição de 46. Embora ele participe muito pouco, mas ele ele foi eleito, foi diplomado, tomou posse como senador, mas foi eleito senador e deputado federal por vários estados também, concomitantemente. Essa candidatura não sobrevive mais. Ela existe na França. Na França, você pode se eleger primeiro deputado e prefeito. Tá? Então, há essa possibilidade. Mas aqui, essa possibilidade não existe mais. No governo, com a deposição do presidente Vargas, assume, como não havia Congresso, não havia presidente da Câmara, nem presidente do Senado. E o presidente Vargas era uma ditadura, não tinha vice-presidente. Né? Assume o governo o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro José Linhares. É o chamado governo dos juízes. Né? Por quê? Porque ele edita uma lei,
ainda está em vigência a Constituição de 37, cujo poder legislativo, as atribuições do poder legislativo estão nas mãos do presidente da República. Então, ele edita uma lei constitucional e suspende temporariamente a proibição dos magistrados de exercerem cargos políticos. Por quê? Porque nesse governo de 3 meses de transição, né, entre a deposição de Vargas e a eleição do novo presidente, que toma posse em janeiro de 46, inclusive com a eleição de governadores, não se esqueça que nós estávamos há quase 8 anos sem eleições no Brasil. Então, as eleições gerais, né, inclusive para a Constituinte, que irá elaborar a nova Constituição. O presidente Linhares, ele nomeia interventores nos estados, que são os governadores, prefeitos e ministros de estado, magistrados, vários magistrados. Ele convida, por exemplo, para o Ministério da Justiça, mas não aceitou, o grande jurista que já estava no Supremo, que era o ministro Orozimbo lá. Mas o ministro Orozimbo não aceita. Não aceita se afastar do Supremo. Então, é suspensa durante um período a vedação dos magistrados ocuparem cargos políticos, e vários deles são nomeados para interventores nos estados, nas prefeituras e em órgãos do governo. Mas há uma figura muito importante desse período, que é talvez o principal responsável pela elaboração da arquitetura legal que permitiu essa transição da ditadura Vargas para a democracia. O sistema inaugurado a partir das eleições e da posse dos eleitos em janeiro de 46, que foi, aqui eu quero prestar uma homenagem a esse grande figura pública, que é o professor Sampaio Dória. Esse jurista notável, professor da Faculdade de Direito da Arte de São Francisco, é autor de um belíssimo comentário à Constituição de 1946, que é o período em que ele viveu, né, exerceu a sua doutrina, a sua cátedra, embora ela tenha se iniciado antes, naturalmente, mas ele se notabilizou nesse período, né? E tem um belíssimo comentário à Constituição de 1946, e uma obra de direito constitucional. Ele é nomeado ministro da Justiça do governo Linhares. E um pouquinho antes dessa nomeação, ele já estava na Justiça Eleitoral como membro do Tribunal Superior Eleitoral, que foi recriado ali por maio de... Foi reinstalado, vamos dizer assim, em maio de 45, ainda no período Vargas. Ele é nomeado membro do Tribunal Superior Eleitoral na classe dos juristas, né? E era um grande jurista. E o presidente Linhares o convida para ser o ministro da Justiça. Então, toda a transição do arcabouço jurídico, a ditadura Vargas, isso em questão de 3 meses, né? É importante sublinhar isso aí, até a passagem do governo ao governo eleito, que vem a ser eleito o Marechal Eurico Gaspar Dutra, que é eleito presidente da República, é feito sob a batuta jurídica, digamos assim, do ministro Sampaio Dória, que faz essa transição, inclusive propõe ao presidente da República a revogação de uma série de leis draconianas, leis duras, do período do Estado Novo, né, para que se permita a maior liberdade possível, né? Inclusive, por proposta dele, que o presidente Linhares revoga o artigo 177 da Constituição de 37, que estava em vigor, que era um ato institucional dentro da Constituição. Esse artigo 177 permitia ao presidente da República aposentar compulsoriamente e demitir servidores públicos, servidores aqui no seu sentido lato, inclusive incluídos magistrados e Ministério Público, né? Vários magistrados foram aposentados, alguns demitidos na ditadura do Estado. Servidores públicos, civis e militares também. Então, ele propõe de imediato a revogação desse artigo, para que a democracia já comece a se reinstalar no Brasil, sem nenhuma ameaça legal pairando sobre os brasileiros. Instalada a Constituinte em 45, toma posse o novo presidente da República, o governo Linhares termina, o presidente Linhares retorna à sua cátedra no Supremo Tribunal Federal, e a vida política começa a ter um andamento. Nesse período, há um julgamento muito importante. Eu vou destacar alguns julgamentos importantes, julgamento histórico, que eu aqui não faço não é nenhum comentário ideológico, é apenas um fato histórico, tá? Mas é um julgamento que teve grande repercussão na época, e principalmente a consequência dele comparando, digamos, com um entendimento que depois foi alterado pelo Supremo Tribunal Federal e pela própria Justiça Eleitoral. A Constituição de 46, ela previa um artigo muito interessante. Ela elencava os direitos e garantias individuais no artigo 141. E no parágrafo 13,
ela previa que era vedada a criação de partidos políticos. Eu estou resumindo mais ou menos o que disse. Vedada a criação de partidos políticos que tinha no seu programa vinculações, o exortações contra a democracia e contra os direitos humanos. Muito bem. Nós estamos, vamos ver o período histórico. 1945, 1946, o nazifascismo é derrotado e paira uma ameaça sobre o Ocidente, que é a ditadura comunista. Nós, no Brasil, havia o Partido Comunista do Brasil. Inclusive, na Constituinte, vários, não só na Constituinte Federal, como nas Constituintes dos Estados, foram eleitos vários parlamentares, e alguns pessoas pessoas esclarecidas, pessoas bastante conhecidas da vida pública, professores, etc., pelo Partido Comunista, que participaram da elaboração da Constituição Federal de 46 e depois na Constituição dos Estados. Inclusive, aqui no Rio Grande do Sul, a bancada do Partido Comunista era uma bancada bastante expressiva e pessoas intelectualmente muito preparadas. Muito bem. Foi questionado com base no artigo 141, parágrafo 13 da Constituição de 46, cujo resumo eu fiz há pouco, a legalidade do Partido Comunista Brasileiro. E o Tribunal Superior Eleitoral, ao julgar essa questão, contra o parecer do Procurador-Geral da República, que foi um grande constitucionalista, grande jurista, que depois veio a ser ministro supremo, o professor Temístocles Brandão Cavalcante, o parecer dele é muito interessante, ele faz um estudo sobre os partidos políticos, ele é contra a cassação do registro. Mas o TSE acolhe essa impugnação e caça o registro do Partido Comunista do Brasil. Muito bem. A consequência é que todos os parlamentares eleitos perderam, digamos assim, tendo em vista aquele princípio na lei Agamenon, que sobrevive até hoje, né, que é o monopólio dos partidos políticos, das candidaturas pelos partidos políticos. Eliminado o partido político, a representação cai. Né? Mas interessante, e aí é que está a questão. A Justiça Eleitoral, ela cassou o partido, mas ela não cassou os mandatos. Ela comunicou ao Legislativo, e o Legislativo é que retirou os mandatos. Por quê? Porque seguia-se o princípio à risca de que um poder não deve interferir na competência dos outros poderes. E ficaria, digamos assim, no entendimento da época, naturalmente, uma violência muito grande o Poder Judiciário retirar um mandato de um integrante de um outro poder. Então foi comunicado ao Legislativo, e os legislativos, através do processo próprio, é que retiraram o mandato desses parlamentares eleitos pelo Partido Comunista. E é o que aconteceu aqui na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Inclusive, eu tenho um amigo pessoal, Dr. Pinheiro Machado, que é um grande advogado aqui, cujo pai, já falecido, foi um grande advogado, né, que é parente, era sobrinho, neto do grande senador Pinheiro Machado. Ele era eleito pelo Partido Comunista, o sobrinho, né, e foi atingido por essa decisão e teve seu mandato cassado pela Assembleia Legislativa, tendo em vista a decisão do TSE, que foi cumprida pelos legislativos. Interessante essa questão, né? A Justiça não cassava os mandatos em decorrência da decisão. Comunicava-se ao partido, ao poder respectivo, que aí sim faria o cumprimento da decisão. Isso era assim até pouco tempo. Isso foi alterado. Desembargador Thompson, me Pois não. permite um minutinho? Pois não. Em primeiro lugar, para fazer uma correção minha, tá? É de erro meu. Eu falei simplesmente que o senhor era desembargador no Rio Grande do Sul. É no Rio Grande do Sul, mas do TRF2, do Tribunal Regional Federal. Pois Desculpa esse lapso. Em segundo lugar, eu acho que o nosso estimado desembargador Prudêncio gostaria de fazer alguma intervenção, ou é engano meu, do desembargador Prudêncio? Não, eu só. Não Não? é verdade, Eu até pensei que o senhor quisesse fazer o algum o comentário à desembargador parte. com Flores, né? Ele, um grande magistrado do Rio Grande do Sul, como o senhor já o exaltou, já foi presidente do TRF4, aqui na nossa região, que atinge aqui também Santa Catarina e Paraná. Também já foi presidente do TRE
do Rio Grande do Sul. Não, A não, sua presidente não. filha Eu fui membro do TRE, não fui presidente. foi membro, justamente. Me desculpa, até porque quase que quando eu lhe visitei, o senhor também era membro do TRE, Isso, né? isso. Numa das vezes. E de uma família, assim, em termos de sul do Brasil, ela é uma família ilustre de juristas, juristas consagrados. O próprio avô foi ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente do Supremo, foi o seu bisavô, não, seu tio-avô também foi ministro do TCU. Tem uma história assim, muito grande. O seu avô escreveu o Código Eleitoral, colocou dentro do Código Eleitoral a possibilidade de dizer, né, que a máquina poderia estar à disposição da Justiça Eleitoral e da qual eu me aproveitei para inventar o voto eletrônico. E onde isso tudo surgiu, conheço o castelo, que é o Castelo de Pedras Altas, aí no Rio Grande do Sul. Então, seu próprio avô já também percorreu o Rio Grande do Sul e também já esteve, na época, em um dos municípios que pertenciam à comarca da qual ele foi titular. Dentre elas era Pedras Altas, né? Moradia E, do nosso grande embaixador Assis Brasil. justamente, o castelo do embaixador, do grande gaúcho, né? Da Revolução aí de 32, né? De 30, né? 30. De 30, e que é exaltado por nós todos aqui no sul do Brasil. E desembargador Thompson Flores, o desembargador, nosso presidente, desembargador Roberto Guimarães já sabe, está entre nós aqui como uma das pessoas para lhe ouvir, o desembargador Torres, que é da diretoria nacional Exato. do IMB. Já tinha feito aqui uma anotação para depois falar, É? Rila. Nosso E o querido É uma grande honra para mim. desembargador Uma grande Antônio honra para mim. Carlos é, Esteves Torres. Senhor, É, senhor E o presidente, desembargador Torres ele até preside, né, o departamento de História do Instituto dos Magistrados do exatamente. Brasil. Então, eu tenho certeza que o desembargador Torres, é, ele está encaixando tudo aquilo que ele sabe e que ele nos dá lição com as lições que o desembargador Thompson Flores hoje está nos dando, essa grande aula historiadora de todos os fatos da justiça eleitoral no Brasil. desembargador Obrigado. Prudêncio e desembargador Roberto, apenas para dizer que eu estou recolhido ao silêncio respeitoso, ao silêncio não de temor, mas ao silêncio de quem aprende. Eu estou aprendendo, como sempre fiz, faço e farei até os meus últimos dias. É apenas isso. Por isso eu estou escondido e peço perdão pela intervenção, pela explicação, porque como eu, senhor desembargador Thompson, senhor desembargador Prudêncio, senhores grandes juristas do país, doutor Roberto, meu presidente, muitos de nós estão a fazer o mesmo. Os senhores têm uma responsabilidade incrível, incrível, porque nós estamos num momento da consciência de aprender. O maior tesouro é o conhecimento e o maior mal a ignorância, já dizia Sócrates. Desculpe a intervenção, presidente Roberto, porque o senhor não me convocou hoje, eu deveria era ficar calado, mesmo diante desta riqueza, deste tesouro, que é ouvir figuras como Thompson e como Prudêncio. Muito obrigado. Então, ele é sempre
não só convidado, ele é um convocado para as nossas reuniões. O desembargador Esteves sabe muito bem disso. E só algo à parte, que ele sabe por quê, a dona Maria deixou alguma coisa no IMB para o senhor, tá? E o doutor Thompson, já que o nosso querido desembargador Prudêncio já fez um elogio mais que merecido a toda a sua linhagem de juristas e ao senhor, eu quero lhe dizer aqui que já ouvi os seguintes comentários. Explanação magnífica, que memória fabulosa, ótima Bondade, explanação. bondade dos nossos ouvintes. Vários aqui. E não poderia ser diferente pelo que conhecemos de Vossa Excelência. Por favor, a palavra retorna a Vossa Excelência. Desculpe a interrupção. Não, não, presidente. Sempre é uma honra a colaboração dos eminentes colegas. Aqui somos todos colegas. E eu apenas vou destacar mais alguns aspectos importantes, porque nós possamos compreender a grandeza dessa justiça. E, sobretudo, é um aspecto que merece ser destacado também, sempre, não só agora, mas sempre. Eu referi que ao longo dos quase 100 anos dessa justiça eleitoral, apenas no período do Estado Novo, durante cerca de 8 anos, a justiça eleitoral não esteve funcionando porque foi extinta. Mas é importante destacar que nos períodos mais difíceis de nossa história, nós estamos falando de quase 100 anos, como é importante a preservação da independência da magistratura. Aqui no Rio Grande do Sul, houve isso aí naturalmente, temos exemplos no país inteiro, mas eu vou mencionar este caso. Um juiz, em 1936, nas eleições, que foram as primeiras eleições municipais, uma vez adotado o primeiro Código Eleitoral, a eleição foi em 35, mas nesse município que eu vou falar, ela teve que ser prorrogada para o ano seguinte, os meses subsequentes que caiu, em 1936. Um juiz foi assassinado, o juiz Moisés Viana, protegendo a urna. Nós sabíamos que antes da justiça eleitoral era o coronelismo que vigorava e eles que decidiam quem eram os eleitos. Né? Por isso que surgiu a justiça eleitoral, para acabar com isso. E esse juiz chamado Moisés Viana, inclusive a mais alta condecoração do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, ela leva o nome dele, né, em homenagem. Ele morreu defendendo a urna. Né, que entraram alguns bandoleiros que queriam sequestrar a urna e ele agarrou-a e foi morto nessa oportunidade. Né? Um verdadeiro herói da justiça. E há muitos anos, eu li as memórias do historiador e estadista francês François Guizot, né? Grande historiador e um grande estadista do século XIX, e num dos volumes das suas memórias, ele narra um fato muito interessante que nos serve de lições, né? De ensinamento para preservarmos a independência da magistratura. O juiz precisa ter a liberdade, precisa ter a segurança, e não bastam isso palavras escritas em leis e em constituições, se isso não se tornar realidade. Né? Ele precisa ter a liberdade para decidir, livre de pressões. Pois François Guizot cita uma passagem interessante nas suas memórias. A corte de Paris, Tribunal de Paris, estava decidindo determinada matéria, período de Napoleão I, e o imperador começou a ficar incomodado com aquele determinado entendimento. E convocou o seu ministro da Justiça, Cambacérès. Cambacérès era um grande jurista francês, foi um dos autores do Código Civil francês, para que comunicasse ao presidente da Corte de Paris, o Tribunal de Paris, que o imperador não estava satisfeito e queria que o imperador Napoleão I, grande militar, um gênio militar, que a corte mudasse o seu entendimento sobre determinado assunto. O presidente da corte ouviu aquilo e respondeu ao ministro da Justiça. O imperador Napoleão é um grande militar, é um gênio militar, mas eu acho que ele se equivocou. Ordens e instruções se dá aos soldados. Magistrados não recebem ordens e instruções. Magistrados julgam conforme a sua consciência, a sua liberdade e a interpretação que ele faz das leis, do corpo de leis e da Constituição. Isso nós devemos ter presente, né? Porque é essa independência do juiz que reside muito mais na sua consciência, na sua idoneidade, do que em qualquer. É com essa consciência
É com o seu caráter que ele vai forjar o escudo que irá defendê-lo ao longo de sua existência. É essa que lhe dá, esse escudo moral vem da sua consciência, do seu caráter. Mas, naturalmente, ele precisa ter a proteção legal e a garantia de que essa proteção legal irá vigorar para que possa decidir, inclusive na justiça eleitoral. Não devemos esquecer, inclusive, a importância da justiça eleitoral para a democracia. Eu vou mencionar duas decisões fundamentais. Em 1978, um então professor de sociologia, pouco conhecido na época, fora dos meios acadêmicos, Fernando Henrique Cardoso, concorreu a suplente de senador pela oposição. Só que o futuro presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, ele já havia sido cassado pelo ato institucional. Foi cassado, teve seus direitos políticos cassados. E a Constituição passada previa que aqueles que haviam sido cassados não poderiam, eram inelegíveis. E o ato de cassação previa 10 anos. E alguns interpretaram que esse período de cassação se estenderia indefinidamente. Pois muito bem, a Justiça Eleitoral Brasileira, do primeiro grau ao TSE, e a matéria constitucional foi o Supremo, que manteve o entendimento, entendeu que a cassação que Fernando Henrique Cardoso sofreu pelo ato revolucionário estava extinta 10 anos depois e ele podia concorrer. Então, assegurou-se a liberdade, e assim eu cito esse caso porque Fernando Henrique Cardoso tornou-se depois senador, presidente da República, mas certamente há dezenas de outros casos semelhantes. Né? Então veja a importância, e quando a Justiça Eleitoral proferiu essa decisão, o ato institucional ainda estava em vigor, porque ele só foi revogado a partir de janeiro de 1979. Então, senhores vejam que a Justiça Eleitoral decidiu de forma independente, apesar de presente o ato revolucionário, o ato institucional ainda estar em vigor. E um outro julgamento muito importante também, que hoje é pouco lembrado, né, e que resultou na eleição de Tancredo Neves no colégio eleitoral, foi quando, respondendo a uma consulta, a Justiça Eleitoral, através do Tribunal Superior Eleitoral, em que foi relator, se não me falha a memória, o grande ministro Oscar Correia, isso notável, respondeu à consulta no sentido de que o princípio da fidelidade partidária, que estava previsto na Constituição passada, não se aplicava àquele momento do colégio eleitoral. Isso permitiu que integrantes da situação na época, inconformados com os rumos do país de então, pudessem votar no candidato da oposição, Tancredo Neves. E isso foi assegurado pela Justiça Eleitoral. Então, senhores, vejam, senhores, e eu estou aqui encerrando a minha manifestação, eu fiz apenas digamos assim, um introito para mostrar a importância da justiça eleitoral em nossa história, como ela surgiu, o porquê, e alguns marcos de sua presença ao longo da nossa história política, como ela é importante, os serviços que ela tem prestado à nossa nação. A Constituição de 88 a preservou e, inclusive, ampliou a sua atuação, né? Com a criação da ação de impugnação de mandato eletivo, foi uma criação da Constituição de 88, ou seja, novos institutos processuais eleitorais passaram a ampliar as decisões, a intervenção, quando provocada, naturalmente, da Justiça Eleitoral. E sem falar na questão das inelegibilidades, que precisaríamos daí de uma outra live só para tratar delas. Né? É muito importante, eu recomendo aqui para quem gosta de direito constitucional, o estudo das inelegibilidades, né? As consequências que elas têm, e o nosso direito é muito casuístico. Nos Estados Unidos, por exemplo, não há inelegibilidades, né? E lá cada estado legisla em matéria eleitoral. No Brasil, não, nós temos uma só legislação, que é federal, até a emenda constitucional número 14, emenda constitucional essa ainda a Constituição de 46, essa emenda constitucional foi aprovada em 65, as inelegibilidades estavam previstas apenas na Constituição. A partir daí, previu-se que uma lei federal poderia instituir outros casos de inelegibilidade, afora os previstos na Constituição. E a partir da Constituição de 67, essa lei federal passou a se exigir uma lei complementar, que é uma lei que exige quórum mais elevado, é um intermediário entre a emenda constitucional e a lei ordinária. Né? Então, para se ampliar as garantias. Por quê? Porque a regra principal do exame da elegibilidade e a consequência negativa. Primeiro, para se candidatar a um cargo eletivo, nós precisamos ter a condição positiva, que é
a elegibilidade, e não incidir na condição negativa, que é a inelegibilidade, que é a impossibilidade legal de concorrer a um cargo eletivo por algum impedimento. Né? Então, mas o princípio sempre na interpretação da lei da inelegibilidade, das questões de inelegibilidade, a regra é a elegibilidade. A inelegibilidade é a exceção. Portanto, ela deve ser interpretada de forma estrita. Não se deve, por construção judicial, ampliar-se os casos de inelegibilidade. Então, mas isso aí, naturalmente, seria objeto de um outro encontro muito interessante que o IMB, com a sua colaboração, poderá fazer, e fica aqui a minha recomendação, presidente. É um caso que a marca, aqueles que integraram a Justiça Eleitoral, eu tive esse privilégio, seja com o Ministério Público, né? Perante o Tribunal Regional Eleitoral, fui procurador-geral eleitoral durante 4 anos, bem como membro já na classe dos magistrados federais, durante 4 anos, com biênio de membros de substituto e outro como titular. O que mais nós temos lá, tirando a esfera criminal naturalmente, são questões de inelegibilidade. E o Congresso Nacional está alterando essa lei. Parece que haverá alterações. Embora essa alteração não vá se aplicar provavelmente a esse pleito, é muito importante que nós possamos estudar essas questões, e fica aqui a sugestão para a pauta de uma outra live de Vossa Excelência, com pessoas muito mais abalizadas do que este que nos fala, para tratar do assunto. Senhor presidente, com isso eu encerro o meu pronunciamento, que já se estendeu demais. Pincei alguns aspectos importantes da história da Justiça Eleitoral, que persistem até a data de hoje. Repito, a Justiça Eleitoral é uma grande instituição. É uma originalidade brasileira. Né? Não existe, que eu saiba, nenhum outro país que a possui com essas características, essas garantias aos magistrados. E, sobretudo, salientando sempre, não existe poder judiciário independente sem a independência do juiz. E essa independência é fundamental. Eu mencionei aqui o caso do Luiz Moisés Viana, que morreu defendendo a urna, a democracia brasileira. E hoje ele é homenageado pelo Tribunal Regional Eleitoral, seu nome atribuído de forma perpétua a mais importante condecoração daquela corte. Presidente, muito obrigado, me perdoem eu ter me estendido, e repito que foi um privilégio poder participar dessa conversa. Todos nós. Excelentíssimo desembargador Thompson, a hora passou, estou olhando agora o relógio, a hora passou e eu não fiz nenhuma intervenção sobre o aspecto de mostrar o horário a Vossa Excelência, que estava tão interessante que eu só ouvia aqui, lia, não ouvia, lia elogios à sua palestra. Então, eu generosidade da nossa saber assistência. nem do que acontecia com o relógio. Vou lhe ser franco. O senhor poderia continuar falando e nos seria de uma importância muito grande, até para usufruir desse seu conhecimento, que sabemos que não é só na história, mas também na parte jurídica, que é profundamente enraizada na liberdade, na consciência bem dirigida, principalmente do magistrado. Então, nós é que temos que agradecer ao senhor, pode estar certo disso. Bondade sua. Aí eu vou passar agora a palavra ao nosso também estimado Dr. Carlos Prudêncio para seus comentários. Por favor, desembargador. Nosso estimado presidente desembargador Roberto Guimarães, e também aquele que está escondido aí, mas presente na história, o desembargador Torres, né? O que eu posso dizer? Eu posso dizer que nós realmente ouvimos. Estou apenas dizendo novamente fatos históricos que nem todos quiseram estudá-los. Mas o desembargador Thompson Flores, além de um emérito jurista, também um emérito magistrado, também é um emérito historiador, até por questão de família, que já vem desde o seu avô. É uma família de tradição no Rio Grande do Sul e de eminentes juristas, magistrados e ministros.
até mesmo na presidência do Supremo Tribunal Federal. E eu tenho certeza, desembargador, dentro daquilo que o senhor já disse, que nós é que somos honrados com aquilo que o desembargador Thompson Flores nos disse. É uma aula, e como o senhor também disse, a hora foi passando e o senhor nem mesmo se lembrou de dizer, olha, já passou o momento, né? Então, por quê? Porque foi muito interessante. Muito, muito Muito mesmo. obrigado. Né? E até eu sugiro ao nosso presidente, se quiser, uma sobre inelegibilidade, de convidar o desembargador Thompson Flores, ainda antes das eleições, se ele assim, Sua Excelência assim se dispuser, a vir falar sobre inelegibilidade. E meus parabéns pela escolha do desembargador Thompson Flores para nos dar essa aula de história hoje. Muito obrigado, presidente. É uma grande honra sempre poder colaborar. Aqui já está anotado. Se Vossa Excelência me permite, acho Pois que era não. interessante, acho que é muito interessante fazermos um colóquio sobre inelegibilidades, mas era muito bom também trazermos, eu sei que a agenda dele não é fácil, né, nesse período eleitoral, o nosso presidente, que hoje é vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral, porque ele está tendo essa experiência, o direito, ele é muito prático e precisa ser também. Então, ele está, digamos assim, com essa matéria bem à mão, né? Quer dizer, as questões estão surgindo lá. Acho que seria muito importante nós ouvirmos ele, tendo em vista, inclusive, a jurisprudência mais recente da importante Corte Eleitoral do Rio de Janeiro, que, sem dúvida nenhuma, é das mais importantes do Brasil, de grande tradição, e acho que era muito importante termos o depoimento dele, se possível. Eu sei que a agenda dele agora não deve estar fácil. Não, já está anotado aqui, desembargador Thompson E eu Flores, estarei aqui para aprender sobre com a ele. inelegibilidade antes das eleições, com a, com a presença e presidência do nosso presidente mesmo, E, do desembargador Peterson Barroso Simões, que, obviamente, como eu disse ao início, pediu desculpas a todos por não poder estar presente, que ele está numa sessão Mais que no compreensível. Mais compreensível. TRF-RJ. Então, ele pediu. Então, vamos ver se marcamos num dia que ele não tenha sessão do TRE, o que eu acho um pouco difícil nessa época, mas está aqui anotado. E nós, do IMB, só temos que agradecer essa magnífica aula. Inclusive, aqui apareceram várias perguntas. Eu queria falar como a nossa controladora ao início, né? E sejam encaminhadas, então, por pedidos ao IMB para verificar se a pergunta é pertinente com a parte histórica, para encaminhar a Vossas Excelências. Porque eu só vejo aqui parabéns pela apresentação de Vossas Excelências. Muito obrigado. As manifestações são todas nesses sentidos e de elogio. Elogio a sua memória excepcional, desembargador Thompson, né? Vários aqui elogiando esta memória e o senhor trazendo fatos que, como disse o desembargador Prudêncio, nós não encontramos nos livros. Assim, quando se estuda, né, de um modo geral, o assunto eleições e eleitoral, né? E Tribunal Eleitoral. Então, queremos agradecer pelo IMB, e eu pessoalmente, como já lhe disse anteriormente, a sua presença foi de um imenso cabedal de cultura e de conhecimento que Vossa Excelência transmitiu com uma facilidade que só podia ser de alguém como o senhor, que também é um excelente professor nato em sua vida. Muito obrigado por esse presente com que o senhor nos brindou nesta tarde e agora já no início de nossa noite. Tenho, então, que agradecer também ao pessoal que está trabalhando atrás aí das nossas telas, por estar conosco até agora,
e dizer que vamos fazer, sim, essa nova palestra sobre inegibilidade e contamos com Vossas Excelências de novo, né? Podemos contar? Será uma Sim. honra. Será uma honra. Então, muito obrigado mais uma vez. Desculpe qualquer aqui lapso meu, por favor, e faço novamente minha declaração de preito de amizade a Vossa Excelência de um modo especial, o senhor sabe por quê, e também ao nosso desembargador Carlos Prudêncio. Muitíssimo grato por esta aula magnífica que os senhores nos presentearam. Uma boa noite para todos. Uma boa noite e muito obrigado, presidente. Boa noite também. Boa Grande noite.